Primeiro episódio do Sótão, um podcast da ACE Escola de Artes. É um dia muito especial, porque é a primeira edição do podcast. Estamos aqui um bocadinho ainda a fazer experiências, a ver como é que isto vai correr. Nem sequer temos uma marcação fixa de datas, se vai ser uma vez por semana, uma vez 15 em 15 dias. Há muita coisa que tem de ser conjugada para que isto aconteça, mas este é o número 1. É muito importante por isso, mas é muito importante porque é no dia em que a ACE faz 30 anos. Uhum. Ou seja, vai ser mais ou menos uma espécie de celebração desses 30 anos hoje. Vamos aproveitar esta oportunidade para isso mesmo, e ninguém melhor do que o António Capelo, que é um dos fundadores e um dos diretores. Que está aqui desde que isto nasceu. Que está aqui desde que isto nasceu, ou que isto nasceu por causa dele também, e não só, outras pessoas com certeza, mas acima de tudo também por causa dele, para nos ajudar nesta celebração da escola. Meu nome é Nuno Matos, do lado de lá do vidro temos o Fábio Ferreira no som. Estamos no sótão do Palácio do Bolhão, que é o estúdio do som, e por isso dei o nome do podcast. E está muito calor aqui dentro. Mas bem, não perdendo mais tempo, a ACE, a Escola de Artes, faz 30 anos. Primeira coisa que te vem à cabeça? A primeira coisa que me vem à cabeça é que estamos todos a ficar velhos e, portanto, um dia destes temos de começar a pensar em passar o testemunho, porque este projeto é maior que qualquer um de nós e, portanto, ele deve continuar para além de nós. Essa é a primeira coisa que me vem à cabeça, mesmo que, pensando no passado, projete coisas para o futuro, não é? Que isso é que é importante. Porque eu lembro-me perfeitamente quando fizemos a escola, e quando a fizemos-la porque fazíamos uma espécie de reflexão sobre quais eram as condições de produção da cidade do Porto, e chegávamos à conclusão que havia muito falta de espaços para apresentar e trabalhar nesta área. Não havia São João, não havia Rivoli, enfim, havia muito poucos espaços de apresentação de espetáculos no Porto há 30 anos atrás, mas também não havia formação nenhuma. E, portanto, nem para técnicos, nem para públicos, nem para intérpretes, não havia formação. E, portanto, coube-nos a nós, depois dessa reflexão que fazíamos, coube-nos a nós avançar com aquilo que era possível fazermos, que era uma escola exatamente para a formação de técnicos, para a formação de elencos, de atores, etc, etc, etc. E, posteriormente, pensar que para formar públicos, que era também uma das lacunas que constatávamos que existia, era necessário fazer uma companhia de teatro que refletisse uma programação que fosse de encontro a essa ideia de formar públicos. E, portanto, nasce primeiro a ACE, a Escola de Artes, há 30 anos atrás, e digamos que uma dúzia de anos depois nasce o Teatro do Bolhão. E são uma espécie de irmãos, não são gêmeos, não nascem ao mesmo tempo, mas são uma espécie de irmãos são parentes que coabitam muito proximamente. Daí que, ao fim de 30 anos, também podemos começar a pensar o que é que foi feito durante estes 30 anos, porque não há aqui um vazio entre um espaço em que nasce e um espaço onde se encontra hoje, não é? E, de alguma maneira, seria importante que estes 30 anos nos levasse a todos nós refletirmos sobre o que foram estes 30 anos, sobre o que é que pode vir a ser a escola no futuro, o que é que aprendemos com isto, o que é que desaprendemos, o que é que poderemos melhorar, etc, etc, etc. Porque há sempre aqui dinâmicas que se questionam e que se devem continuar a questionar. É engraçado porque eu ia te fazer essa pergunta mais à frente até, se calhar, mas acho que faz sentido agora com o que tu disseste, que é, de facto, não houve na origem da escola uma única preocupação, ou seja, de formar profissionais. Também houve essa preocupação de formar o público, que é uma coisa que se ouve muito hoje em dia, não é? A formação de públicos, ou seja, na altura vocês já tinham essa ideia muito clara, que também havia essa necessidade de formar público. Sim, porque repara, quem faz a escola são profissionais de teatro que estão a trabalhar na cidade. Ao estarem a trabalhar na cidade, conhecem melhor que ninguém as condições em que esse trabalho é feito. Para melhorar essas condições de trabalho era preciso atacar exatamente aqui nesta ideia de formação, quer interna, quer externa, porque também tu não consegues viver da produção teatral se não tiveres uma relação aberta, franca e dinâmica com os públicos. E dizemos sempre públicos porque há vários tipos de públicos. E, portanto, essa ideia da formação de públicos também era uma preocupação nossa, porque senão as coisas não iriam evoluir nesta dualidade que existe entre quem faz e quem vê, quem assiste, ou melhor,
digamos que o objeto, para ser um objeto total, precisa destas duas partes e precisa desta relação. Claro. Não é? Daí essa questão que para nós era fundamental. Não é? E passados estes 30 anos, é-te fácil perceber, tanto na produção teatral do Porto, como nesses tais públicos, a assinatura da ACE? Houve uma fase que tudo isso era muito claro para mim. Houve uma fase no início da escola em que era muito claro para nós que era necessário mexer no tecido produtivo da cidade. E, portanto, como a escola é uma escola profissional, quando a fizemos, foi exatamente no início das escolas profissionais e, portanto, era o modelo que estava a ser colocado pelo Ministério da Educação, a ser colocado como oferta formativa, e nós utilizamos isso, essa plataforma, e, portanto, a escola é uma escola profissional, e nos primeiros anos, quando os alunos faziam as provas de aptidão profissional no final da sua formação, ao fim de 3 anos de formação, sempre foi um propósito muito grande para nós que essas provas de aptidão profissional fossem uma espécie de modelos de companhias e, evidentemente, que no início da escola, ao fim, digamos, de 5, 6, 7 anos, estas provas transformaram-se em companhias. As Boas Raparigas nasceram de uma prova destas, o Teatro Bruto nasceu de uma prova destas, o Teatro Plástico, o Teatro Só, os enfim, uma série de companhias que, entretanto, infelizmente, também foram desaparecendo, mas que, de alguma maneira, houve um tempo em que ocuparam um espaço na cidade e que, de alguma maneira, dinamizaram este tecido produtivo que estava muito, muito, muito empobrecido na cidade do Porto. Nessa altura isso era muito claro. Depois houve uma fase, também era muito claro para nós que não podíamos continuar a insistir nesse modelo, porque o modelo estava esgotado. Tu não podes continuar a criar companhias de teatro se o mercado não as absorve. Claro. E, portanto, não fazia sentido nenhum. E, portanto, o modelo da prova de aptidão profissional também internamente mudou exatamente por causa disso. Voltamos, neste momento, a refletir um pouco sobre que modelo utilizar, continuando a olhar, porque sempre olhamos para o currículo de formação da escola e para os modelos da PAP numa relação muito dinâmica com o que é a realidade produtiva do tecido teatral do Porto, da cidade do Porto. E, portanto, há momentos em que é preciso, ou Porto ou nacional, porque não é só na cidade do Porto, evidentemente, que os nossos alunos depois se manifestam profissionalmente. Mas repara, por exemplo, no início da escola, praticamente não havia oferta de produção de teatro musical, por exemplo. Exato. E é uma coisa que se renovou já quando a escola tinha cerca de 10 anos e começaram a aparecer projetos nessa área. E, portanto, mesmo o currículo da escola se modificou para que os alunos tivessem mais aulas de canto ou até de música para poderem corresponder também a esse mercado de trabalho. Digamos que, de uma forma ou de outra, independentemente se as coisas correram melhor ou pior, independentemente de tudo, houve sempre esta preocupação nossa que é, vamos, dentro da formação da escola, refletir o que é o tecido criativo e o tecido produtivo. E, portanto, a escola não é uma coisa que está feita, é uma coisa que se vai fazendo permanentemente. Claro. Não é? Tu estavas a dizer no início que também sentes agora essa necessidade de voltar a refletir. Essa reflexão, na verdade, nunca para. Essa reflexão nunca para, mas agora também temos que começar a refletir mesmo internamente, porque há uma série de pessoas que estão cá quase de início, como eu, ou quase de início, e há uma série de gente que, entretanto, foi formada aqui, sobre a qual também se investiu muito do ponto de vista da formação, e digamos que hoje grande parte dos formadores da ACE são antigos alunos da própria ACE. Quer nos cursos de interpretação, quer depois também nos cursos de luz, som, figurinos e cenografia. Portanto, é também tempo de começar a olhar para esta mudança e a olhar para ela de uma forma muito positiva e pensar o que é que pode advir daqui. Uhum. É preciso começar não só a dar lugar aos outros no espaço criativo, mas é preciso também começar a dar lugar aos outros no espaço da própria responsabilidade da gestão da escola. Claro. Eu acho que neste momento, para mim, é um grande desafio que se me coloca. É pensar que eu tenho que passar um testemunho, né? E esse testemunho já foi passado em alguns aspectos, nomeadamente na direção de curso, de interpretação, etc., mas agora tem que ser passado também noutros aspectos. Claro. Porque o tempo não para. Na verdade, esta relação, tudo o que tu falas da produção artística, da formação artística e dos públicos,
é como este é um clichê, é horrível, mas é um organismo vivo que se vai ajustando a ele próprio, quer dizer, nós somos influenciados pelo público, o público é influenciado por nós. Claro, é dinâmico. E vai rolando assim para a frente e todos nos ajustamos uns aos outros. Acho que é um bocadinho isso. Claro, e repara, quanto mais formares os públicos, mais exigentes eles forem, exatamente, mais responsabilidade tu vais ter, claro. E, portanto, tens de estar pronto para responder a essa responsabilidade. E é deste organismo vivo, e apesar de ser um lugar comum, é uma coisa... É uma boa observação, é um organismo vivo, de facto. E repare, e agora temos outros condicionantes, esta questão dos Covides, isto faz repensar tudo, até os conteúdos. Até os conteúdos, e portanto há aqui matéria para grande reflexão e para grande dinâmica, porque é muito engraçado, porque sempre achei que uma companhia que existe num espaço como numa cidade, que não se interroga sobre a sua programação, sobre os autores que representa, sobre os elencos que tem, etc, acaba por morrer. Da mesma maneira, uma escola que não se interroga sobre uma série de aspectos ligados à formação e ligados aos conteúdos artísticos, etc., que não se interroga, também acabará por morrer. Mas mesmo as pessoas que compõem esses núcleos, quer das companhias, quer das escolas, etc., se não se interrogarem, se sistematicamente não se questionarem, também acabam por morrer. Sim. E, portanto, sempre foi, pelo menos preocupação minha, muito forte, criar perturbações dentro da escola que a levem a pensar. A ideia do espaço, por exemplo, que foi durante anos uma ideia que nos alimentou a todos. Sim. Termos um espaço, andarmos durante 10 anos a lutar por ele, etc. Quando isso aconteceu, eu sabia claramente, ou pelo menos deduzia isso, que esse espaço nos trazia mais responsabilidade e, portanto, nos obrigava a refletir. Não só quando estivemos a construir, mas depois de ele ser construído, criar outro tipo de condições. E, portanto, essa discussão tem que estar sempre presente, é o que eu acho. Sim. Digamos, sim. Essa é uma espécie de função minha, que é criar pequenos acontecimentos que te levem a não estar parado ou a pensar que, não, isto está feito como tal, agora não é preciso. Não, claro. É preciso sistematicamente estar a repensar isso. Não, é óbvio que eu, tu e o Fábio, que está do outro lado do vidro, somos muito suspeitos porque trabalhamos aqui, esta é a nossa escola também, é o nosso local de trabalho e para o qual olhamos não é só como uma ida ao escritório, é mesmo um sítio especial, isso sem dúvida alguma. E é engraçado que eu vou vendo do que nós ouvimos os alunos a dizerem, e acabamos por perceber que os interesses deles também vão acompanhando o andar do tempo, e tu hoje ouves os alunos a querer falar de assuntos que aqui há 10 anos nem sequer, se calhar, havia sempre a necessidade mas não era tão urgente como agora é a falar. E depois é engraçado a forma como os professores vão se ajustando também a esses assuntos, a esses conteúdos, a esses temas, e se constroem espetáculos sobre isso. E também há uma outra espécie de animal, na verdade, não é? Quer dizer, os professores e os alunos também se vão influenciando. O que estavas a dizer, nós também temos de ouvir e perceber o que é que... Não, até porque, repara, no início da escola... O paradigma do aluno não tinha nada a ver com o paradigma do aluno. Exatamente. Hoje. O aluno hoje é muito mais novo, vem diretamente da formação escolar, do secundário para aqui. Antigamente não, eu cheguei a ter alunos mais velhos que eu na escola. Né? Portanto, era um bocadinho diferente. E, portanto, hoje coloca-se aos miúdos um sem número de discussões que é muito curioso, porque ainda há pouco falava com uma antiga aluna nossa, que é cenógrafa, e que teve aqui uma aluna a estudar e que não seguiu o curso. Fez um curso de interpretação e não seguiu. Seguiu agora uma outra área que tem a ver com a fotografia. E ela dizia, a minha filha está a utilizar na fotografia muito bem tudo aquilo que aprendeu numa escola de interpretação. Quer dizer, porque no fundo um modelo de escola como esta não abre janelas só para a tua criação artística, não, abre janelas para o teu próprio mundo e para a maneira como tu fazes o teu próprio mundo. E esta também tem sido uma preocupação. Por exemplo, agora está a discutir-se muito a questão do ensino... o Ministério da Educação pôs à discussão a questão dos valores éticos. Sim, exato. Agora na formação. Isso para mim nunca foi uma questão. Não, porque é evidente que na formação que tens numa área como teatro, isso estará sempre presente. Porque quando tu dizes que o que te interessa na formação de um intérprete é que ele
seja alguém que questiona que questiona o mundo, questiona o dia a dia, é alguém que sobre o que acontece no mundo tem de ter uma opinião, porque senão depois não consegue estar em cima do palco. Porque se não tiver uma opinião, não tem nada para fazer em cima do palco. Exatamente. Porque estar em cima do palco é manifestar uma opinião sobre o que quer que seja, ou sobre o Hamlet, que tem aquele conflito monstruoso com a mãe e com o pai, por causa da morte do pai, ou o Édipo, que tem aquele conflito com ele próprio e com os deuses. Quer dizer, se tu sobre isto não tiveres uma opinião, não vais fazer nada para cima do palco. Portanto, esta questão é uma questão que sempre esteve presente aqui. E é muito curioso que o que hoje os miúdos discutem na sociedade em geral é uma coisa que sempre esteve presente na escola, de alguma maneira, não é? Sim. É aquela coisa de dizer que tens de ter mundo. Tens de ter mundo. E o teu mundo é feito... Tens de o fazer tu, claro, né? O mundo faz-se caminhando, né? O caminho faz-se caminhando. É engraçado que, pronto, mais uma vez eu repito, é óbvio que este programa hoje, este episódio será sobre esta celebração dos 30 anos da ACE, mas é inevitável falar neste assunto, porque tu abordaste mais ou menos, que foi esta história agora do abaixo-assinado contra aquela disciplina. Sim. Enfim, pronto, eu ouvi alguém a dizer, uma das pessoas que foi subscritora dessa abaixo-assinado, a dizer que era contra qualquer tipo de disciplina que obrigasse, foi esta a expressão, os alunos a um unanimismo, quando na verdade não é isso que se passa, mas pronto, mas é uma leitura que eles fazem. E estavas a falar disso, não estamos aqui a falar de obrigar um aluno nosso a ter uma maneira de pensar, ou uma corrente filosófica ou política, ou fosse o que fosse, não interessa, mas dar-lhes mundo. Dar-lhes mundo. E grande parte desse mundo que lhes damos é inquieto, ou tem de ser inquieto. Até porque é verdadeiramente. E o que é fundamental para um aluno é ele lançar questões, pôr questões, questionar, olhar, não é? Como diz o Galileu. Exatamente. Tu olhas, mas tu não vês. Portanto, tens de olhar e ver, não é só olhar. E, portanto, isso é o que se pretende, ou eu acho que é o que se deve pretender em qualquer escola de formação. E é evidente que o teatro traz estas matérias também de uma forma mais presente para cima da sala de aula. Mas há mais mundo do que a sala de aula. E a sala de aula tem de abrir para o próprio mundo. E, portanto, questionar nunca fez mal a ninguém. E não é... a ideia é questiona e não... Isto não há aqui uma solução. O teatro não tem soluções, quando muito tem perguntas, não é? É por isso que o público é fundamental, porque o público é que pode encontrar respostas depois. Até porque as leituras são sempre muito... Claro, o que interessa aos intérpretes, ou o que interessa aos criativos, nunca são resultados, são os processos. Os processos é que são interessantes e construtivos. Agora, os resultados interessam aos públicos. Portanto, as questões que tu levantas em cima do palco podem ser respondidas pelos públicos de maneira as mais diversas de todas. E um espetáculo é tão mais interessante, ou pode ser tão mais interessante, quando tu mais te abre portas e janelas para aquilo que são as perguntas que se colocam, porque não há uma única resposta para o que quer que seja, não é? Claro. Portanto, essa questão é ridícula, é mesmo ridícula, porque se houvesse uma resposta, não é? universal para tudo, seria tudo cinzento e seria tudo muito, muito aborrecido. Muito chato. Muito aborrecido. Andando para trás até 1990, naquele primeiro ano, quais foram assim as grandes dificuldades? Quando te deparaste perante o animal, vamos chamar assim, qual foi? Tipo assim, isto vai ser difícil. Quando começamos a questionar, por exemplo, como fazer um currículo, não existia para uma escola artística ou um currículo para uma disciplina de interpretação, sobre o que é que te deves debruçar, que condições é que deves criar para que isto possa funcionar, nós deparamos-nos muito rapidamente com algumas enormes dificuldades. Nomeadamente do ponto de vista do espaço, era preciso criar um espaço que tivesse algumas condições logísticas para poder dar as aulas, por um lado. Por outro lado, para a falta de formadores que havia em Portugal nestas áreas, é por isso que há pouco falávamos de que grande parte dos nossos formadores hoje são antigos alunos, exatamente porque bebemos do nosso próprio suor para nos revitalizarmos, não é? E, portanto, hoje, a nossa professora de voz é a nossa professora de voz há 20 anos ou mais, mas foi aluna do primeiro ano da escola, não é? E, portanto, essas foram as grandes dificuldades. É de repente dizeres assim, há aqui uma coisa que nós queremos fazer, mas faltam-nos ferramentas para né? No fundo, faltavam ferramentas. E, portanto, digamos que nos primeiros anos o que andámos a tentar foi encontrar e arranjar ferramentas que nos permitissem fazer aquilo
para que nos tínhamos proposto fazer, não é? E, portanto, essas foram as grandes dificuldades no início. As grandes. Para mim, eu acho que essas foram as grandes dificuldades. Por um lado. Por outro lado, é as respostas que tu encontras depois nos próprios alunos, não é? E a maneira como eles, a partir daqui, fazem o seu próprio caminho. No fundo, o que faz uma escola, acima de tudo, não é? Uma escola deste tipo é a resposta que os teus alunos dão depois no mercado profissional. Exato. Não é? E esse é o melhor exemplo de que a escola está ou não está a funcionar como deve ser. Não é? E a esse nível temos alguns exemplos muito, muito, muito interessantes e muito positivos e que, de alguma forma, gratificam o nosso trabalho, por um lado, e, por outro lado, dizem que vale a pena continuar a fazê-lo. Sim. É engraçado pensar, agora que falas nisso, eu penso numa coisa que acho que nunca tinha pensado. Eu, há 30 anos, apesar de tudo, não tenho essa memória, pronto, eu estava também um És mais novo que eu. Sou um bocadinho mais novo que tu, também estava ainda a começar a ir ao teatro e a ver, e de facto tens razão, não havia assim uma oferta muito grande. Mas é engraçado pensar como é que o pouco mercado que havia na altura reagiu à primeira leva. De repente temos atores profissionais, técnicos profissionais, cenógrafos a sair de uma escola. É engraçado pensar nisso, nunca tinha pensado nisto. Como é que o mercado de repente reage a esta novidade? Porque é de facto uma novidade, não é? Tu terás essa visão muito mais clara que eu, obviamente. A ideia que eu tenho agora, assim, à distância, é que o que aconteceu, acima de tudo, foi que os públicos começaram a perceber que a oferta que lhes era proposta não era tão variada assim, porque mesmo do ponto de vista estético e artístico não era tão variada assim, mas a resposta profissional e técnica era muito melhor. Quer dizer, os intérpretes e os outros componentes, artistas de luz, de som, de cenografia, figurinos, etc., conseguiam dar uma resposta técnica muito melhor. Digamos que os atores eram melhores tecnicamente, os técnicos de luz e de som, ou desenhadores de luz e de som, os cenógrafos, figurinistas, etc., estavam melhor, estavam mais bem apetrechados e, portanto, davam melhores respostas a esse nível. E essa é, penso eu, o primeiro grande confronto. É, finalmente há em cima do palco, ou na manifestação total do teatro, uma resposta mais positiva e mais capaz do ponto de vista técnico e artístico, independentemente das propostas serem mais ou menos variadas, não é? Porque sabes que também a formação de públicos também se faz quando o que lhes é oferecido é variado para que possam, de alguma maneira, manifestar interesse mais numa coisa ou noutra. Mas a verdade é esta, independentemente dessa oferta não ser esteticamente e artisticamente tão variada assim, a verdade é que a resposta técnica era bastante mais positiva. Sim. Isso também é bom falar nisso, porque de repente também começaram a ver uns malucos na rua em Regabof, porque a ACR rapidamente foi para a rua, literalmente. Também foi para a rua, sim. Também foi para a rua porque, aí está, foi para a rua, foi para os espetáculos de Natal, de patinar em cima do gelo, foi para todo o lado, não é? Sim, começou a tirar para todo o lado. Eu lembro-me perfeitamente, nos primeiros anos, por exemplo, fazíamos uma formação, por exemplo, mais continuada de trabalho sobre a voz, nas dobragens, etc. Sim. Porque era um mercado que estava aberto na altura, que entretanto se fechou. Em vez de abrir, foi-se fechando. Aquilo que nós achávamos, um dia destes tudo se vai dobrar aqui como se dobra em todo o mundo, isso não aconteceu, não é? E portanto é um mercado que não evoluiu. Okay. Mas há outros que abriram, que não existiam quase. Os espetáculos de rua, ou os espetáculos fora dos palcos, noutros espaços, etc., começaram a aparecer. O teatro musical começou a aparecer. Começou a haver uma outra. Apesar de eu dizer há pouco que, embora a oferta não fosse tão grande, no início não era, porque isto acontece para aí 10 anos ou sim. Depois da escola ser formada, a verdade é que a oferta mudou completamente. Porquê? Porque é isso, eles estão mais aptos. Um ator no meu tempo, quando eu comecei a fazer teatro com 18 anos, vindo de um grupo de amadores, como era tradição aqui no Norte, a verdade é esta. Se eu fosse abençoado por não sei o quê e conseguisse cantar, eu cantaria em cima do palco. Se não, eu não cantava, não conseguia cantar. Ou se dançasse. Coisa, assim. São técnicas, não é? E agora não, agora eles aprendem na escola a cantar melhor, a dançar melhor, a usar o corpo, a usar a voz de uma outra forma, etc, etc. E, portanto, têm ferramentas que lhes permitem chegar à profissão
bastante mais bem preparados. De resto, nós temos alguns ex-alunos que se formaram aqui como atores e que hoje em dia estão perfeitamente capazes de fazer, talvez não um espetáculo de dança pura, mas naquele teatro-dança. E temos alguns exemplos Sim, disso. mas repara, no início eu lembro-me que o Zé Dias, por exemplo, que foi um aluno nosso de há muitos anos, não me recordo, nós dizíamos o Zé Dias é o melhor andador de andas que existe na Europa, porque ele ia fazer espetáculos com uma companhia francesa para todo o mundo, porque andava muito bem de andas, que é uma, digamos, que é uma técnica que aprendeu na escola e que depois fez evoluir a partir dali. Claro. Porque a escola abre perspectivas. Sim. E a escola também sempre abriu um bocadinho perspectivas, não é? E depois os alunos encontram o seu próprio caminho e manifestam-se dentro. Repara o Rui Paixão, não é? Exatamente. Não andou aqui a estudar para ser clown, que é uma coisa que ele hoje desenvolve muito, não é? Mas a verdade é que foi na escola que teve uma primeira abordagem ao universo do clown, etc, etc. E encontrou o seu caminho. Está a fazê-lo muito bem, não é? Mas está a fazê-lo. É ele que tem de o fazer. E isso a escola também lhe vai dizendo. O teu caminho tens de ser tu a fazê-lo. Nós, de alguma maneira, temos aqui algumas ferramentas que te podem ajudar, que te podem colocar questões e podes depois tentar... dentro destas questões encontrar respostas para algumas coisas, mas a verdade é que o teu caminho tens de ser tu a fazê-lo. E a escola é isso, não é mais do que isso. Não é mais sim. Aliás, e tanto é que o Rui Paixão agora está de volta e está, inclusive, a trabalhar no espetáculo de Teatro do Bolhão, que não sendo de clown, pouco importa, ele tem as ferramentas que tem, nós demos-lhes algumas, ele desenvolveu as outras e agora está aqui. Claro. E teve o Cirque du Soleil na China e pronto, enfim, fez um percurso. Eu apanhei Covid na China. 30 anos da ACE andam lado a lado com 30 anos de carreira do António Capelo. Como é que esses dois mundos se influenciaram um ao outro? Se é que se influenciaram, se calhar não se influenciaram. Bom, a minha carreira anda a partir da escola, claro, andou muito. Aliás, eu mesmo nos meus projetos fora da escola, eu digo sempre que o meu projeto de vida é este. Não é? É como se este fosse mesmo um projeto de vida. E, portanto, quando falo de testemunho, passar o testemunho, claro, é porque eu assumo isso mesmo por inteiro. Quer dizer, não ando aqui a fugir à questão. Este foi de alguma maneira, o meu projeto de vida. Mas é evidente que ele não existiu só por si. Portanto, eu fui fazendo outras coisas que, de uma forma ou de outra, acrescentaram valor ao meu trabalho, por um lado, e à minha própria relação com a escola. Também te faziam repensar de fora da escola, que depois vinha para dentro da escola. Exato, é muito... Tu, quando estás longe das coisas, quando estás longe da tua cidade, tens saudades dela, ou dos teus familiares, ou dos teus amigos, tens saudades. Quando estás próximo, não sentes tanto isso. Portanto, não faz mal nenhum, de vez em quando, tentares conseguir teres esta distância para olhar, como se o teu olhar fosse distanciado, mas não fosse desinteressado. Não é? E, portanto, tudo o que eu fui fazendo na minha carreira, na minha individualmente, eu tentava sempre que houvesse uma espécie de contributo para aquilo que seria depois o trabalho aqui na escola, quer na relação com os alunos, quer na relação com as pessoas, etc, etc. A todos os níveis, né? Até financeiro. Né? Até financeiro. Portanto, as coisas não podem andar sozinhas, né? Não podem andar sozinhas. E repara, no início dizíamos que os professores têm de ser modelos para os alunos, e continuamos a dizer isso. Nós continuamos a achar que os professores têm de ser modelos para os alunos. E, portanto, o que nos interessa, acima de tudo, é que os professores da escola não percam a sua relação com o mercado profissional. De maneira alguma. De maneira alguma. É bom que os alunos vão ao teatro e vejam os seus professores em cima do palco. E reconheçam naqueles professores algumas capacidades de trabalho, etc, 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 etc. É evidente que quando a escola foi feita, nós comentávamos muito frequentemente que seríamos modelos de atores de teatro para os nossos alunos. É evidente que, por exemplo, o paradigma a esse nível também mudou. E muitas vezes agora os candidatos a alunos chegam à escola e olham para mim como um modelo de ator de televisão, por exemplo. Não vale a pena andar agora aqui a dizer não que é uma falsa questão. Não é uma falsa questão, é uma realidade, não é? E, portanto, tem de ser encarada dessa maneira. Se mesmo o discurso do que é o trabalho de interpretação na televisão é ele próprio desmontado por mim perante os alunos, tudo isso faz sentido. Não faz sentido andar a dizer o importante é isto ou é aquilo, o que é interessante para os alunos é trabalhar nesta área ou aquela. Não. Há aqui
um horizonte muito grande. Claro. E, portanto, é possível, em qualquer uma destas áreas, tu trabalhares como deve ser, com um valor ético, profissional, artístico, sempre presente, sempre presente, sempre presente. Seja qual for o trabalho que estás a fazer. Aliás, nós não mentimos aos alunos quando lhes dizemos as saídas profissionais são estas. X, Claro. Y, Z, porque é verdade. Há bocado estavas a falar daquela ex-aluna que agora é fotógrafa e acredita que de facto o que aprendeu aqui lhe serve no seu trabalho artístico ou enquanto fotógrafo, profissional ou artístico. E a verdade é essa, é que de facto esta formação é ampla o suficiente para, ou naquela área específica, ou se ele depois quiser ser filósofo ou, sei lá, diplomata, alguma coisa vai retirar daqui. Isso eu também sinto isso. E voltamos àquela história do assim que a escola acaba, eles seguem o seu caminho, seja ele qual for, mas levam alguma coisa daqui, de certeza. Levam, de certeza. De certeza absoluta. Levam. Às vezes sei lá, o nosso diretor de interpretação nunca se vai esquecer, o nosso atual diretor do curso de interpretação nunca se vai esquecer da experiência que fez em Montezinho com Gil Vicente, naquela aldeia atrás dos montes. Tenho a certeza absoluta, porque são experiências que se levam para a vida. Eu já vi os vídeos dessa viagem que vocês fizeram. E percebe-se. E eu percebo, obviamente, quem nos está a ouvir não viu e, portanto, não fará ideia. Mas sabes que essa sempre foi uma preocupação minha, fazer fora da escola, desde o início, algum projeto. E encontramos a ideia de fazer o Gil Vicente, que é outra coisa que é muito curiosa, quando os ex-alunos da ACS se encontram, dizem: então, e o que é que tu fazias no Gil Vicente? Exatamente. Que é um autor fundador do teatro português, é de alguma maneira um alicerce nosso, e que se faz tão pouco, e é tão rico, não é? E, portanto, como o Shakespeare serve de modelo em Inglaterra, ou na língua anglo-saxónica, eu acho que o Gil Vicente poderia muito bem servir como fundação de um teatro de língua portuguesa, não é? E, portanto, esta memória que se tem da escola também é feita, às vezes, de pequenos acontecimentos, não é? Como diz a canção do Sérgio, a vida é feita de pequenos nadas, não é? É curioso que eu nunca dava muito valor a isto. Quando eu fiz Chekhov pela primeira vez como ator, eu disse: não, os pequenos nadas também são importantes, mesmo em cima do palco. Mesmo que o espectador não dê conta deles. A verdade é que eu, como intérprete, dando conta deles, sou capaz de interpretar melhor este momento do que passar por cima de. E, portanto, tudo isto faz parte da nossa vida, tudo isto faz parte da relação que temos com os outros, tudo isto há de fazer parte um dia da memória que temos do que foi a nossa passagem por aqui. Sim, isso é importante e fica de um aluno para o outro, de um ano para o outro, de alunos que não se cruzaram na escola, mas que são alunos da ACE. E é engraçado falar no Gil Vicente porque, de facto, umas personagens são sempre aquelas, não é? Mais ou menos, sim. Eu quero saber se este fulano, 10 anos depois, fez a mesma personagem que eu e há ali um elemento qualquer que os liga de alguma maneira. Sim. E eles não se conheceram sequer. Mas é engraçado falar nisso do Gil Vicente porque, de facto, é uma coisa que se vai notando. É muito comum ouvi-los. É muito comum ouvi-los. Por exemplo, imagina-se, quando vou fazer uma produção de televisão e encontro alunos a trabalhar comigo, que foram ex-alunos daqui, de anos diferentes. Sim. A primeira coisa que os vejo perguntaram: e tu o que é que fazias no Gil Vicente? Aliás, tu vês isso na turma que fez Gil Vicente o ano passado e agora vai ver os deste ano a fazer e tu vê-los no público, é mesmo engraçado. Mas eles estão cá todos ainda, né? Eu estou a falar com aqueles que saíram, que já andam na vida, já andam na sua vida, no seu trabalho, etc. Há qualquer coisa que ficou da memória da escola e que partilham com os outros. Como se o ato de estar na escola, independentemente do ano, fosse comum a todos eles de alguma maneira, não é? Sim, há ali uma coisa que os liga. E era isso que dizíamos há pouco. E a ideia dos modelos. Dos professores serem modelos, não é? Portanto, isso também é importante. Sim, é mesmo importante. Acima de tudo, naquilo que tu dizias, que era os alunos poderem ver o trabalho dos professores aplicados, seja no palco, seja nos bastidores, seja na roupa que se veste aos atores. Isso, de facto, é fundamental. Tens algum... Isto é uma pergunta, acho eu, difícil. Ou tramada, pelo menos, que é, destes 30 anos da ACE, claro, tens algum espetáculo que te tenha ficado presente, assim mesmo que tenhas saudades? Dos alunos ou da companhia? Que tu tenhas dirigido, ou que outros alunos aqui? Não sei, mas olha, é muito engraçado, porque mesmo na companhia, como sabes, eu faço fundamentalmente na companhia uma vertente da programação que tem a ver com a releitura dos clássicos, não é? É uma coisa que tenho vindo a fazer com o Cuniaki.
com quem encontro algumas afinidades artísticas e, portanto, temos ali, para além de uma boa relação de amizade, temos aqui alguma afinidade artística também e temos vindo, ao longo dos últimos anos, a fazer, a montar espetáculos que têm a ver com releituras dos clássicos, porque eu acho que é fundamental para a formação de públicos. Cá está, né? Mas antes de eu fazer uma releitura do Macbeth, é preciso que o público conheça o Macbeth, ou Otelo, ou o que quer que seja. A comparação é a ferramenta de evoluírem. Claro, claro. Portanto, houve aí várias experiências que foram muito, muito curiosas. Porque houve sempre também uma grande, pelo menos da minha parte, sempre houve, e que se refletiu de alguma maneira nos espetáculos, houve uma grande preocupação da minha parte de que os elencos fossem maioritariamente, se não na totalidade, constituídos por professores e antigos alunos da escola. Como se a escola, de alguma maneira, se refletisse no modelo de programação da própria companhia. E a este nível, por exemplo, quando propus ao Cognac fazer o Galileu, ele pergunta-me logo porque é que eu quero fazer aquilo. Porque eu proponho, né? Digo, eu gostava de fazer o Dom Juan de Molière, ou o Otelo de Shakespeare, ou neste caso o Galileu. Ele pergunta-me logo, mas queres fazer porquê? Qual é a razão? E é curioso que, para além da discussão de voltarmos, porque parece que andamos a recuar séculos e séculos na civilização que andamos a construir, né? Parece que agora andamos a andar para trás. Andamos a andar para trás. Perigosamente para trás e muitos séculos para trás. Sim. Né? Portanto, o obscurantismo parece que exatamente. Está na moda. Não só em relação àquilo que falávamos há pouco, sim, destas questões da escola, mas em relação ao resto, sim. Né? Da civilização ocidental. E, portanto, para além dessas questões que o Galileu evidentemente mostra, não é? O primeiro que questiona o que é que, se o Sol gira, se quem gira é a Terra. Para além de tudo isso, há uma relação no texto do Brecht que tem a ver com a maneira como o Galileu se relaciona com os discípulos. Ele disse claramente ao Cognac, eu quero experimentar em cima do palco esta relação com o que tive enquanto professor dos alunos e agora enquanto profissional em cima do palco, sendo que fazendo eu o Galileu eles farão os discípulos e, portanto, queria fazer uma espécie... E isto é tão válido como razão, como outra qualquer, claro, não é? E não há dúvida que eu lembro-me, havia uma cena que fazíamos a cena em que estava eu e 1, 2, 3, 4 antigos alunos, que eram os discípulos, a fazer uma cena. Não imaginas, nós por dentro, por fora, obviamente não sei exatamente o que é que passava, mas a vontade e a alegria com que fazíamos a cena, particularmente essa cena, era incrível na maneira como funcionávamos uns com os outros em cima do palco. E eu tenho a certeza que depois essa energia e essa alegria de fazer as cenas passam cá para fora, não é? O público sente isso também. E portanto, eu acho que esses momentos são muito, muito, muito gratificantes para mim. Mesmo quando eu cheguei a não receber ordenado para que se pagasse ordenado àqueles que estavam a começar. Porque isso também aconteceu, não é? Porque a companhia, obviamente, quando nasceu, tinha muitas dificuldades financeiras, obviamente, sim, não é? Como de resto todo o teatro português e não estão ultrapassadas, mas agora, apesar de tudo, não estamos tão mal quanto isso, quanto estaríamos nessa altura. Mas a verdade é que esse valor para mim era tão, tão, tão importante que eu podia prescindir do meu ordenado para que os outros pudessem vir trabalhar e receberem o ordenado deles. Porque isto era um valor... Porque se disseres isto a alguém dizer... o senhor, se não ganhasse, fazia o Dom Juan, não tinha ordenado, o senhor devia ser parvo. Não, é porque havia um valor que para mim era mais forte que este, que era eu estar assumidamente a trabalhar com antigos alunos, a criar espaço para que eles se afirmassem como intérpretes e, ao mesmo tempo, a afirmar um próprio espaço que tinha a ver com o nosso espaço de criação entre a escola e a companhia. E esse valor era mais forte que tudo o resto. Eu vou fazer esta pergunta, mas já está mais ou menos respondida, que é, nós neste momento, o Teatro do Bolhão, e agora vou fazer aqui um bocadinho de propaganda, nós estamos a preparar 3 estreias para o final para este último trimestre. Pronto, isto também... O Covid empurrou tudo um bocadinho assim em cima do joelho à última da hora, mas neste momento estamos a preparar 3 espetáculos que vão estrear em alturas diferentes deste último trimestre. O número de ex-alunos da ACE que estão envolvidos nestes projetos, e não só ao nível da interpretação, sensação, figurinos, não, tudo, porque há sempre sim. É enorme, o número é mesmo muito grande neste momento. E como é que tu vês isso? O que é que te faz sentir? Orgulho, alegria? Isso para mim, é o exemplo acabado de que estes 30 anos valeram a pena. Né? É o exemplo acabado. Digamos, para mim, a grande dificuldade do teatro não é pensá-lo, é fazê-lo.
Porque é uma prática. E, aliás, isso é uma luta constante que se tem com os alunos quando estás a trabalhar em cima do palco. É como se resolvem as dificuldades que são apresentadas aos intérpretes em cima. Onde reside o ato criativo dos intérpretes. Como se manifesta. Como é que eles conseguem, como é que nós, intérpretes, conseguimos, de alguma maneira, trabalhar de forma a chegar a uma abordagem das personagens que permita ter uma opinião sobre elas e passar essa opinião aos espectadores. Tudo isto é muito interessante, mas, na verdade, resolver isto na prática é que é a grande dificuldade. E uma escola e uma companhia manifestam-se, o seu trabalho manifesta-se positivamente quando, de alguma maneira, acontece o que está a acontecer connosco, que é tu tens uma programação na companhia que, de alguma maneira, espelha aquilo que é a relação da escola com a companhia, a relação de todos nós com o meio profissional, com os espectadores, etc, etc, etc. Portanto, é o exemplo acabado de que estes 30 anos valeram a pena e que é preciso continuá-los. E é por isso que vai ser difícil passar a pasta? Não, quer dizer, vai ser difícil, mas é necessário. É como aquilo que eu dizia há pouco. Há coisas que são mais importantes do que... Portanto, vai ser difícil, mas é necessário que passe. Claro. Como um espetáculo é maior do que todos os seus elementos. Aliás, o que estou a desenhar é que nas comemorações dos 30 anos, eu não sei se devia dizer isto, mas vou dizer, no Dia 20 Mundial do Teatro, eu irei estrear um monólogo escrito por um professor desta escola e que reflita, de alguma maneira, tudo isto. Que é o que está, de alguma maneira, programado. Eu não sei se é a minha passagem de testemunho, se é ou não, mas objetivamente também pretende ser, de alguma maneira, um pouco isso. É, de alguma forma, fechar para mim um ciclo e abrir para outros novos ciclos. É um bocadinho essa a ideia. Eu não preparei nenhuma frase de assinatura final, como aquela que a gente ouve na televisão quase todas as semanas, mas pelo menos mais 30 anos? Estás pronto para isso? Eu estaria pronto. O mundo é que não deve estar pronto para levar comigo mais 30 anos. Capelo, muito obrigado por teres vindo. Ora, ter vindo eu já cá estava, não é? Sim, na verdade estávamos todos cá, foi só subir as escadas. Isto é mesmo o sótão, literalmente o sótão no palácio. Mas obrigado por esta conversa. Então, e acho que foi uma ótima maneira de arrancar este podcast. Espero que este seja um projeto que fique também ele muitos anos e para muita gente. Se não for comigo, contigo e com o Fábio Ferreira ali, quantas pessoas? O Fábio Ferreira ainda tem muitos anos aí para gastar. Para gastar. O Fábio, que diga-se, também ele é um ex-aluno. Também ele é um ex-aluno, portanto, exatamente. A única pessoa que de alguma maneira aqui dentro, que sai um bocadinho desta norma és tu. É verdade. Que não foste um antigo, que não és um antigo aluno. Mas, por várias razões, ou porque tinha amigos professores aqui, ou porque os meus irmãos estudaram cá, ou porque andei na faculdade quando a ACE ainda era em Coronel Pacheco e a minha faculdade era praticamente a porta ao lado, a faculdade de jornalismo, fui crescendo ao lado da ACE. E tenho um percurso nesse aspecto também engraçado. Eu também andei pelo Teatro Universitário do Porto. Exato, eu também fiz parte do TUP, poucos anos mais Aliás, repara, antes da escola eu estive 10 anos a dirigir o Teatro Universitário do Porto. Quer dizer, a escola já é uma espécie de... É como se fosse a meta onde eu cheguei para partir para outra coisa, vindo do Teatro Universitário do Porto e de algumas experiências que fiz em grupos de amadores aqui na cidade. Há muito bons cartazes de espetáculos do TUP que foram teus, ensinados por ti, sim. E alguns dos cartazes que lá estão, assim, os mais porreiros, a pessoa olha e vê lá, António Capelo. Alguma coisa vai ficar. Alguma coisa vai ficar. Bem, Fábio, fechamos isto? Sim? Então, mais uma vez, Capelo, obrigado. Ora, obrigado eu, então. E obrigado aos que nos ouviram. Esta foi a primeira edição do Sótão. Esperemos que venham muitas mais. Obrigado. Um abraço.